Deixa eu ver vocês melhor. Botar meus olhos. Lucas, Dino, Pedro, Elias. A gente vai começar já já. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou tentar abrir pelo computador também. Olá. Oi. E aí? Que aí eu vejo vocês melhor, né? Eu creio que sim. Deixa eu tentar. Rapidinho. Oi, boa noite. Não. Bom, a gente está aqui para conversar hoje sobre Fernanda Young. Fernanda Young, hoje é aniversário dela, 51 anos. Então, decidi, de última hora, na loucura, convidar aí também o Elias para a gente conversar sobre Fernanda, sobre como a gente chegou até ela, sobre a minha pesquisa também, que começa com Fernanda Young, também no mestrado, que aliás eu faço um paralelo no mestrado do livro O Pau, que é o que a gente vai comentar hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar isso. Vocês me ouvem bem? Por favor, me deem um sinal para poder continuar. E tem aqui a chamada já. Quem? Não. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Ai, que massa, Van. Ótimo. Então, como eu estava falando, Fernanda faz parte também da minha pesquisa de mestrado com o livro O Pau, que a gente vai estar discutindo, apresentando hoje, nada muito acadêmico, nada muito cheio de teorias. A gente vai contar mais ou menos a história e rolar um interesse aqui, de repente, de vocês a respeito desse livro. E eu trabalho com o livro, também falo de mulher, que é da Ivana Arruda Leite, que é um livro de contos. Aí o Pau e o Falo fazendo esse duplo com a psicanálise também e a literatura, a relação erótica entre esses dois livros e o feminino, né, dessas duas escritoras intensas, maravilhosas. Então, deixa eu chamar aqui o Elias para a gente... Jorge Luiz, Sandra, olá! Deu certo? E aí? Tudo bom? Eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu ver se é meu volume aqui também. Diga aí, se eu lhe escuto. Eu não estou conseguindo te ouvir, Elias. Você está dando uma falha no áudio, na verdade. Vocês que estão... Vejo a Fernanda ali atrás. Agora eu te ouvi e vi esse livro maravilhoso, que eu sou louco por ele. É o único que falta na minha coleção de Fernandas. É o único, que é a Louca Debaixo do Branco. Deixa eu ver se eu consigo, agora que você está aqui, eu colocar aqui pelo computador. Não, ele está me negando hoje, gente. O que é isso? Que aí fica melhor para eu ver as mensagens, para falar com o pessoal também. Vou tentar a última vez. Não, estava clicando no perfil errado.
O Instagram tá me gongando hoje. Então, vamos conversar, vamos começar. Acho que, pronto, Elias, você pode, então, eu acho que pela história, aí a gente deve começar mais ou menos com você, né, o nosso contato, aí a gente vai desse encontro para frente, para a literatura, até chegar no livro. Você pode se apresentar, então, falar um pouco desse teu contato com a Fernanda? Eu não estou te ouvindo. Oi. Acho que deve ser algum mau contato. Alguma coisa. Melhorou o áudio, gente? Agora eu te ouço. Tá legal agora? Agora eu te ouço. Pronto. Gente, então, assim, primeiro me chamo Elias, tá, gente? Desculpa, boa noite. Minha história com o Yang começou lá por 96, 97. O Dino, que já está aqui por aqui com a gente, ele me apresentou, a gente estava conversando sobre listas, alguma coisa assim, ele falou, olha, tem essa escritora aqui que fala muito da Madonna, muito da Madonna, né? E você precisa ler. O livro ela fala da Madonna. Então foi assim que ela entrou. E ele me emprestou primeiro o A Sombra das Vossas Asas, que é o segundo livro da Fernanda, não é o primeiro. E depois que eu li o primeiro, que era o Vergonha dos Pés. Então, até então, ela tinha tido 2 livros. Mas foi paixão imediata, assim. Foi uma identificação impressionante. Aí depois veio o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, e a gente seguiu. Já a gente estava tentando fazer esse encontro no passado, lembra? Sim. A gente tentou fazer um evento antes da pandemia, a gente estava planejando o evento para o aniversário da Fernanda, e chegou a pandemia e acabou com tudo, né? Pois é. E tanto ano retrasado também, né, que infelizmente foi no dia que... Foi em 2018, não foi? O lançamento do Pós-F, que ela vinha para a Livraria Cultura, não foi? 2018 a gente ia fazer um evento na livraria, a gente ia fazer um evento com ela na livraria, acabou não dando certo, e a gente teve o primeiro contato, não sei se você lembra, por aí, que eu liguei para todo mundo, para o livro da Fernanda, convidando para o evento, e depois eu liguei convidando, infelizmente. Mas no ano seguinte, a gente ia fazer um evento de aniversário, lembra? Sim. Aí a gente tem um professor de faculdade em comum, por coincidência, e eu falando com ele para ele me indicar alguém para participar do evento e tal, ele falou, olha, eu tenho um aluno que faz pesquisa nos livros da Fernanda e fala muito da Fernanda, eu posso ver com ele se ele topa. Vou perguntar para ele se ele aceita eu te dar o contato dele. Ah, tá bom, beleza. Só que no mesmo dia, um amigo da gente em comum foi na loja também, a gente conversou, na loja que eu falo, é a livraria que eu trabalho, perdão, e esse amigo já me deu o telefone de cara no mesmo dia. Então, a gente já começou. Isso, o Felipe, acabou de mandar a Rosinha. Então a gente já começou o nosso contato. Foi 2020, né? Primeiro foi aquele contato que né, a gente não sabia, que eu louca comprando os livros também lá na cultura dela, aí teve essa possibilidade da Fernanda vir para Fortaleza, lá para a Livraria Cultura, em agosto de 2018. Ele ia sair ligando para todo mundo e liga para mim, né, para avisar que Fernanda está vindo para Fortaleza. E eu louca, feliz já e tudo. Aí acabou que não deu certo ela vir nessa data. E tempos depois, né, um ano depois, aí a gente entra em contato através do Felipe, que passou o telefone e tudo, e encontra o Cláudio e tudo mais, e essa coisa que ia rolar no passado, enfim. Mas que contato massa, cara, foi muito bom encontrar. Bom, aí a Fernanda começou na vida, em 97, né? E fui a trabalho roteirista dela, não conhecia, não sabia que eu assistia os programas sem saber que ela era roteirista junto com a Alexandre Machado, e só aumentando, né, assim, a identificação com ela e acompanhando o trabalho.
Tô em Massa. dúvida do áudio, gente. Isso tá legal. Oi? Agora, Eu tô em dúvida se o áudio tá legal. quando está mais perto, ele fica ok. Tá, deixa eu me aproximar mais um pouquinho. Pois é, aí e minhas... Como eu cheguei também aí até Fernanda, eu já conhecia a Fernanda do programa, principalmente do Saia Justa, que eu assistia na época, no início do programa, e outras coisas. Olha, Nara, não consigo ler de direito, gente, ela leu por causa de você, viu só? E eu já conhecia a Fernanda TV, né? A Fernanda dos Normais, a Fernanda do Irritando Fernando Young, dos programas de TV, essa personalidade da TV. E eu nunca tinha lido a Fernanda. E já na UFC, eu faço parte do grupo de estudos da língua de Eros, que é coordenado pelo professor Claudio Célio Rodrigues, lá na UFC. E dentre as pesquisas, ele trabalha mais com a literatura contemporânea brasileira, né? A gente trabalha a questão do erotismo e a pornografia na literatura brasileira. E dentre vários nomes apresentados ali, e a gente tinha um evento, uma reunião entre nós para fazer uma comunicação para encerrar o semestre, e dentro de uma lista enorme que tinha o nome da Fernanda Young. E eu fiquei assim, tipo, o que tem dela, né? Fiquei curioso e dei aquele velho Google. Digo, Fernanda Young, escritora, mas fui lá e vi, dei de cara com uma obra gigantesca, né? Até o Pau, no caso, foi o primeiro que eu consegui contar, tem um trecho na web, né, em PDF, e baixei, li, e bati o olho, eu digo, gente, é isso, e comecei a desenrolar aí a partir da pesquisa, a princípio com a Fernanda, e depois ele apresentou o livro dentro do grupo, uma colega de grupo apresentou o livro da Ivana Ruda Leite. Gente, eu estava assim, entre as duas, eu digo, eu preciso falar dessas mulheres na literatura, sabe, assim, precisam ser lidas. Aí, por que você não faz os dois, né? Uma literatura duplamente comparada. Aí eu aceitei esse osso, estou roendo com gosto, não é fácil, mas estamos aí metendo as caras e devo defender agora em julho, graças a Deus, e seguir os processos aí. Daí, como você falou, né, acaba que a gente pega um livro, vai pegando outro, descobre outro, e estou já com só me falta aí a Louca Debaixo do Branco. Ainda não consegui ler todos, mas a maioria. E você vai para construir referências também, para construir a própria base dos estudos, né, da pesquisa, da própria fala das personagens que são em comum, que se repetem, tudo. E cheguei até o Pau através disso. A Fernanda, assim... Desculpa. Não, eu ia ver se conseguir agora entrar aqui em acesso, porque eu consigo ler melhor, mas não tá rolando não, pelo Instagram. Então, gente, eu vou tentar ler vocês, tá? Porque fica o espaço tão curto e às vezes passa rápido, mas ok. Diga. Sumiu o teu áudio. Não. Então, você tinha falado das personagens, né, que se repetem nos livros dela, e eu também tinha essa percepção, né, eu comecei depois de ler muitos livros, eu comecei a identificar essa personagem que se repetia, na verdade tem um fragmento dela, né, que é comum para qualquer autor. Se você ler mais um livro do, sei lá, Fitzgerald, por exemplo, tem sempre aquele personagem que meio que você identifica, que tem mais forte como autor, como isso. Mas teve sempre isso, né? Teve sempre essa personagem mulher incomodada e
dando também, e não satisfazendo com o papel que o homem estava ali impondo para ela, né? Todo livro dela tem essa personagem feminina e está lutando contra isso desde o começo. Engraçado, né? Sim, e ela tem muito essa questão de querer ser lida e querer ser ouvida. Eu acho que todas as personagens da Fernanda, elas querem ser ouvidas. Aí eu não estou dizendo que elas são certas, que elas estão erradas, que elas... enfim, acho que cada um, apesar das suas afinidades no tema, em temas que ela traz, elas querem ser ouvidas, de alguma forma. Né? E aí... É uma mulher, é uma personagem diferente a Fernanda. Vamos avaliar assim, tipo, a mulher que nasceu no dia 1º de maio, dia do trabalho, dia da literatura brasileira. Hoje é dia da literatura brasileira. Então, por acaso, né? Isso é legal também. Mas é uma mulher que tentou ser ouvida, lida de diversas formas, né? Lançou seus livros, roteiros, roteiro para cinema, roteiro para TV, programa de TV, de entrevista, talvez tanta coisa. Fez música, né? Compôs música com Marina Lima, com Rita Lee. Então, ainda precisa de muito, sabe? Eu falo muito da Fernanda, tanto no Instagram, como no meu trabalho, eu acho que ela precisa ainda ter muito descoberta. Ela teve muito reconhecida, teve percentual, mas acho que o Brasil ainda não descobriu a Fernanda como. Tá falhando um pouco, tem uma áudio. Nossa, esse áudio está deixando. Mesmo. Estou tendo ali um coral de cachorro, estou falando. Melhorou? Melhorou. Então é isso. O que você ia falar que eu te cortei? Vou te cortar muito, viu? Feminiano na. Não, sem problema. Como eu falei, a gente vai fazer uma conversa aberta aqui, né? E sim, concordando contigo, né, com isso da própria literatura dela, né, o quanto ela lutou para ser lida, para ser reconhecida como escritora, e o quanto preconceito a gente, eu digo, toda uma parte, né, a gente tem com as escritoras e com o estereótipo, na verdade, que se tem de quem escreve, né, de santificar aquilo e tem que ser aquela pessoa extremamente reservada, fechada dentro de uma estrutura que, enfim, eu acho que até desistir é meio complicado, mas enfim. Fernanda deu um foda-se para isso e ela continuou fazendo o que quis, continuou fazendo seus projetos mais diferentes possíveis, na fotografia, na música, na literatura, no teatro, no cinema, nas séries, sabe? São muitas séries que ela produziu, posando nua, sim, para Playboy, porque isso não diminuiu o intelecto dela em nada, sabe? Então, e ela afirmava muito isso, eu estava vendo, sempre fico vendo algumas entrevistas, né? E sempre que perguntava para ela, assim, aqueles velhos bate-bola, né? De um livro, ela dizia, os meus. Então, vocês estão tão incríveis, os meus, né? Por que não? Eu trabalho para isso, eu produzi vários, são 16 publicações que se tem. São 16. E entre romances, contos, roteiro para cinema, né, que você falou, a gente tem o roteiro dos normais, a gente tem o roteiro do Bossa Nova, o filme, os 2 livros de poesia, ou 3 livros de poesia, que tem o Dores do Amor Romântico duplicado aí, também super interessante, lindíssimo. Aliás, as capas da Fernanda são incríveis, né? Eu cheguei a mostrar essa ontem, né? A coleção da Roupa, que vem com as capas, cada uma com uma cor, né? Ele tem esse metalizado, que eles lançaram as primeiras edições dos livros dela, até o Dores do Amor Romântico, e o Paulo saiu em PDF apenas, em PDF já em e-book, né? E dentro deles cada um tem uma arte da Fernanda dentro deles. Então é muito interessante, muito bonita a coleção. Mas eu prefiro
sempre o que eu chamo dos originais, né? Que são as capas aí pensadas e elaboradas também por ela, que eu acho incrível, dentre elas justamente a capa do Pau, né? Que é essa capa escândalo, polêmica demais. Né? Olha aí, tem um trecho que eu conto também na dissertação, que é a respeito, eu começo pela capa. Né? Essa capa é um recorte, na verdade, em uma fotografia do Man Ray. Né? Se não me engano, é a Lee Miller, que foi parceira do Man Ray também, e é um recorte na fotografia dela, parece um pouco mais o busto, mais ampla, né? Ela é mais centralizada, e tem esse pescoço aí que, visto de baixo para cima, tem essa relação imagética com o pau mesmo. Né? Ficou fálico, né? Ficou imagem fálica. Sim, totalmente fálico. E ela coloca não só o pau pelo pau, mas é um pau que está justamente na garganta, na voz, na boca, sabe, na expressão. Isso daqui tem um quê de falo também, do falo da psicanálise, que vem aqui para dizer que aqui é um busto de mulher, um pescoço de mulher, que o falo dela também está na fala. Aí eu parto para o nome da pesquisa, que é a fala e o falo, as mulheres de Fernando Young e Ivana Ruda Leite. Né? Então, eu venho dizer com isso que o falo está na fala dessas personagens. E você que é da livraria, eu encontrei pela primeira vez quando eu vi esse livro, estava procurando, eu cheguei numa determinada livraria e tinha o Pau numa estante mais afastada, num canto, e eles estavam assim. Eu peguei o primeiro livro e ele estava a contracapa, né? Aí eu peguei e digo, tá ao contrário. Mas quando eu puxei o outro livro de trás estava, e o outro também, e o outro também. Eu digo, epa. Nossa, que bobagem. Não colocaram esse livro assim ao contrário, porque alguém pegou e esqueceu ao contrário. Por conta da imagem também, eles estavam virados ao lado contrário, dentro da livraria. Aí eu, muito cinicamente, fui lá e virei um por um. Muito bem. Vou mostrar esse livro para todo mundo, peguei o meu. E, enfim. E ele é interessantíssimo, que ele já começa com duas provocações aqui muito bacanas, que são as orelhas do livro, que é uma dedicada às mulheres, né, e a parte de trás da contracapa aos homens. Deixa eu ler só esse trechinho rapidinho. Ela diz, para leitoras mulheres, toda mulher quer se vingar dos homens, e você não é exceção, pois nem há necessidade de existir um motivo específico em seu passado. A vingança será justa pelo simples fato de eles serem homens e você, mulher. São milhares de anos de razões acumuladas, séculos e séculos de repressão sob a ditadura do falo. Algumas mulheres surtam, não aguentando mais. É o caso de Adriana, a personagem principal de O Pau. Ela sempre foi contra essas mulheres que namoram homens mais jovens, até que acaba se apaixonando por um, que a decepciona de tal maneira que Adriana não vê outra saída além de se vingar terrivelmente, fazendo com ele o inimaginável, como você teria feito. A autora Fernanda Young escreveu também um livro de poesias, outros 7 romances e 2 peças de teatro. Já a orelha da contracapa, para os homens. Toda mulher quer se vingar dos homens, e você pode ser a próxima vítima. Cuidado com as mulheres mais maduras e inteligentes, pois são as mais perigosas. Acham-se cheias de razão, vítimas de séculos e séculos de ditadura do falo. Algumas perdem a noção completamente e descarregam anos de frustrações em um só homem. É o que acontece com a personagem de O Pau. Ele sempre quis ter um caso com uma mulher mais velha, achando que teria muito que aprender, até que acaba se apaixonando por Adriana, que parece ser uma pessoa super equilibrada.
mas de repente surta totalmente. Só porque ele atraiu com alguém mais jovem, como você teria feito. A autora Fernanda Young escreveu também 5 séries de TV e 4 filmes. E foi coelhinha da Playboy. Gente, eu acho incrível como ela trabalha justamente com esses estereótipos do masculino e feminino para brincar e vender o roteiro, né, a ideia do livro, o enredo ali para comprar. Pela ideia, a galera, pela questão da vingança de um lado ou de outro, da mulher que quer se vingar do cara porque foi traída, e dele porque culpa dele, ele foi por um instinto masculino, por uma questão de masculinidade, aprontou com ela e ele vai sofrer as consequências, né? E a questão relacionados às mulheres, o livro, a poesia, os romances e o teatro. E para os homens, as séries, os filmes e a Playboy. Então, eu acho tão incrível a relação. Deixa eu beber uma água. Sim, sim, ela tinha muito essa coisa de mexer com a imagem de gênero, né? Assim, no livro do A Louca, daqui atrás, é que não dá para mostrar para vocês agora, mas ela tem umas fotos lindas e tem uma que chama muita atenção. Ela tá nua e tá com falo. Ela tá com cinto e com falo, sabe? Abraçada com uma noiva. Porque a personagem principal desse livro, não o Val, mas esse outro, são noivas, né? Um estereótipo feminino mais exacerbado que a noiva. Mas ela se coloca como noivo na situação também, nas fotografias. Então ela fica nesse trânsito, né, do gênero, e faz isso muito bem, muito facilmente, assim. Isso é legal dela também, muito curioso. Sim, ela brinca com a questão da masculinidade, da feminilidade. Brincar, assim, que eu estou dizendo, não não tom mesmo de alfinetar, de ironizar, de problematizar, né, toda a situação. Não é à toa que... Muito confortável, eu acho, né? Ela deixa a mulher muito confortável também naquele papel. O homem também no papel da mulher, né? Assim, ela quebra a coisa sei lá, do pejorativo, né? Aquela história da música, se a mulher se veste como um homem, é o que ela é fortuna, mas se o homem se veste como mulher, ele é fraco, ele é um palhaço, ele é digno de chacota, né? Então ela quebrava isso muito confortavelmente, assim, tentando chamar a atenção para outras coisas, né? Mostrando que como isso é bom, como isso é vestimento, como isso é a ponta do iceberg, só. Sim, você estava falando... Agora, voltando ao livro, eu não falei nada sobre o Paulo. Eu não gostei dele de cara, sabe? Assim, a primeira vez que eu li, eu não gostei. Eu li muito rápido, eu achei um livro muito fácil, muito... Olha a minha cabeça, presta atenção, né? Achei um livro muito bobo, muito... Li numa sentada e tal. Depois, na segunda lida, foi que eu percebi 1 milhão de coisas que tinha ali que eu não tinha percebido, né? Assim, a começar pela cara, né? Que de início não tinha me provocado nada, depois é que eu me toquei um monte de mensagens que a Fernanda tinha colocado ali. Que não era só uma história boba, na verdade era uma metáfora para um monte de coisas mais sérias que ela queria falar. Depois que eu percebi como esse livro é legal e profundo, né? Assim, como ele tem uma mensagem forte naquela época, que é muito atual também, né? Demais. Muito atual. Só eu ia para um trecho, agora você estava falando desse relação do masculino e feminino, mas eu volto nele. Só para a gente localizar, o Paul, ele fala... O Paul, ele conta a história da Adriana. A Adriana é uma designer de joias e que ela se apaixona por um ator 14 anos mais novo que ela. Então, ela tem esse romance com ele até descobrir que ela está sendo traída por ele. De madrugada, ele está dormindo, o telefone dele toca, ela se sente, né, a tentação bate, ela vai lá pegar, olhar o celular dele e vê umas mensagens perguntando se a velhota está aí. Indignada, né? Aí ela pega, dopa ele. Você vai dormir bonitinho, vai atrás de descobrir quem é essa criatura, acha e se vinga dele.
Mas mais que uma história de uma mulher traída, ela lança toda uma teoria, né? Ela se usa de um homem e uma mulher traída para contar ela traz uma coisa universal aí das relações masculino e feminino, e principalmente da questão da traição, do comportamento masculino, que ela amplia para a questão do falo, né? O falo, que é para a psicanálise, esse objeto fantasioso, essa ideia de que ficou conhecido como se o homem detesse poder, e esse poder ele fosse relacionado ao seu pênis, né? Freud vai dizer aí que na distinção das crianças, né, ao perceberem o sexo no corpo, né, quando o menino tem esse apêndice e a não, ele que a menina deve ter sido castrada, então é ameaçado com a relação de castração. Ilka, você tá aí, qualquer coisa você puxe minha orelha, por favor. Ilka é da psicanálise, que dá uma mega força com o tio Freud. E, enfim, não vamos muito para esse lance da psicanálise agora, não. Mas, assim, ela quer pegar um homem para se vingar dele e de todos os homens do universo. A relação é essa. Então, ela pega ele e ela quer tornar esse cara broxa. Ela amarra ele na cama e tortura ele. São uma tortura física e psicológica para que ele nunca mais consiga ficar de pau duro na vida. Pelo menos a ideia é essa. Então ela vai lá, amarra o cara, começa a dizer que, aliás, o livro, né, essa história, ela começa, digamos, ela não é início, meio e fim, ela é feita toda em flashbacks. Primeiro capítulo, ele não tem um título, então ele é o que eu digo que ele é o agora, o presente. Começa no presente, que digamos seja digamos, 80% da história. Já é quase se aproximando do final da história, digamos assim, numa relação de cronologia. E depois ele vai dando uns saltos, eu acho super interessante, você vai construindo esse perfil dela, que os capítulos são 1 minuto depois, 20 minutos depois, durante o segundo cigarro, 2 dias após o aborto ou no dia em que ele ligou. Então ela vai fazendo isso até 1 ano atrás, 2 meses depois, a hora da descoberta. Então você fica nessa vertigem louca que você... Me pegou também por isso, de você querer chegar ao final, mas você precisa entender o que aconteceu lá atrás e por que ela está tendo esse comportamento também, e não é simplesmente porque ela foi traída, que a Adriana tem toda uma questão estrutural, familiar envolvida aí também. Entende? Eu ia falar dessa estrutura que você falou do livro não ser linear. Na verdade, nem o livro dela é linear, né? E isso foi outra coisa que me fez identificar muito. Assim, eu sou muito ansioso, somente para leitura. Então, eu costumo sempre, ler no livro, eu pego 2, que é para quando eu cansar de um, eu partir para outro e ficar, né, pulando. Se eu for ler um só, eu não consigo. Então, isso foi muito fácil, assim, eu me identifiquei com ela, foi muito fácil para mim, porque essa coisa da não linearidade dela me ajudou muito, assim. A Fernanda é forte para alguns escritores que eu comecei a ler, livro no começo do fim, foram tirados só, né, porque a forma como ela escreve o livro me ajuda, sabe, me ajuda a entender a história. Minha cabeça dessa forma também. Sim, porque... Não é isso, ele nunca é linear, nunca é uma história do começo, meio, fim, né? Às vezes começa pelo fim, aí vem o começo, depois volta lá para trás e vai lá para frente. Todos os livros são assim, né? E eu acho isso, pelo menos para mim, é estimulante, né? Dentro de uma leitura que você começa a história desenvolvendo, vai chegar aquela coisa assim, às vezes para mim é cansativo. Então, como essa montanha-russa, assim, louca na questão do enredo,
você nunca sabe, até chegar ao final, onde é que começou, onde é que terminou aquilo. Tem muita gente que não gosta de saber o final da história. Eu compro um livro, a primeira coisa que eu faço, eu olho, eu leio o primeiro parágrafo, e eu vou para o final, para a última página, e leio o último parágrafo. Então, eu adoro fazer isso, porque para mim, o importante é como a história acontece, como ela chegou ali. Uhum. E não, eu não vou te contar o final. Não pode contar o final. Se vocês quiserem me contar o final de filme, de série, qualquer coisa, pode contar. Me interessa como, né, se chegou ali. Aí eu lembro, né, que aí o primeiro livro, o Pau, cheguei aqui, só que, né, dei de cara, porque isso não é o final. O final, gente, eu montei a questão de pesquisa. Eu fiz uma cronologia dos capítulos para eu poder ter uma linha, depois que eu li, claro, respeitando a publicação de Fernanda, para a pesquisa, para eu poder entender de onde começou, para onde foi parar. Aí eu digo, mas assim, nem isso está certo. Porque tem coisas aqui que está separada por tema, que não tem exatamente como você localizar. Então eu numerei de 0 a 1 e digamos que o último capítulo, na verdade, é na página 177, que aí seria o capítulo 28, sendo que o livro acaba na página 182. Então tem essas surpresas aí de Fernanda no meio. E ela vem trazer toda essa questão, aí voltando a que eu ia falar ainda agora, sobre a relação masculino e feminino também, que também não fica tão não vou dizer que é um livro, apesar dela falar contra, uma coisa importante, sempre antes disso. É um livro que detona com o masculino, ou melhor, com a masculinidade que é tida, estereotipada, digamos assim, com essa masculinidade heteronormativa. Então, ela não seria apenas uma vingança contra um homem e uma traição, como eu já falei, mas com toda uma relação de poder direcionada ao patriarcado, à relação, ao pensamento de dominação masculina dos homens sobre as mulheres. Então ela pega essa questão, partindo aí de Freud também, e mais outros trocentos teóricos que ela joga aqui. Quem acompanha também aí o Instagram da Fernanda, que ela sempre publicava o que ela estava lendo, vez por outra eu estou voltando lá também para dar uma olhada, sempre você vai encontrar as leituras da Fernanda misturadas ali nos seus livros, frases de Bataille, de Nietzsche, enfim. A mulher é incrível mesmo. E jogando dentro disso, de uma leitura super fluida, como você falou, você vai percebendo às vezes depois que ela está tratando de uma forma que ela deixa tão simples, tão clara, né? Que o tema é maior. Mas eu não posso dizer que essa obra se trata de uma obra... Gente, estou dizendo, não sei, eu fico até com receio de afirmar isso. Mas algo feminista. Por quê? Ele não sendo. Por quê? Fernanda, nessa época, o livro foi lançado em 2009. Então, tinha muito a questão do pensamento de igualdade, sim, mas um pensamento relacionado a somos iguais, homens e mulheres, e ambos sofremos iguais, vamos tratar como seres humanos que somos e nós merecemos respeito e igualdade. Tá certo, isso não está errado, de certa forma. Mas, com o tempo, essa questão, ela mesma diz, com leituras, com outras percepções, através de conversa com as próprias filhas, ela conta isso, de se perceber feminista dentro das obras, né, dentro de como ela trabalha a relação do poder feminino contra essa relação de opressão do masculino, e o quanto é necessário se tocar nesse ponto. O quanto é necessário não é só uma questão de vitimização, mas uma questão de discussão, de consciência,
não só... é muito mais ampla a discussão do feminismo do que só querer se igualar ao homem. Né? A gente está lutando com toda uma estrutura de poder que vem nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações, na própria como é que se sobre as publicações, me fugiu o nome agora, de querer publicar seus livros, de ser uma mulher publicando seus livros, de querer ser lida, né? Na pop, enfim. Que é muito masculina, que tem essa questão da literatura ainda tem mudado muito, graças às deusas, né? Mas ainda o foco ele é muito masculino, autores masculinos, né? Discussões sobre homens vendem muito mais publicações, tem muito mais publicações, muito mais premiações do que mulheres. Não é simplesmente uma questão de dar mais para um do que para o outro. É precisar, aí entra de novo numa questão que ela sempre batia, de precisar ser lida, de precisar ser discutida, de olha, me escute o que eu estou dizendo aqui. Olha, eu peguei Freud e joguei aqui para construir um romance de uma mulher que foi traída. Mas não é só um romance sobre traição. Eu estou falando de toda uma teoria psicanalítica aqui. Eu estou falando de fotografia. Eu estou falando de um fotógrafo surrealista quando eu coloco ele numa capa do meu livro. Eu estou falando da Suzana Vieira, da traição da Suzana Vieira no pau. A Vieira precisa ser vingada. Ela está falando de Alcione, de Oasis, de tatuagem. Eu estou só jogando aqui de cigarro, de Roberto Carlos, de fazer um jogo com Elma Brasa Mora, e queimando o cara de cigarro e ele amarrado na cama. Eu não sou uma velhota, pois agora você vai responder questões da minha época. Bora ver aqui o que a velhota que é capaz de fazer. Enfim, me empolguei. Não, mas não é isso. Eu ia falar que ela cita no livro também, ela cita Atração Fatal, né? Você lembra que ela faz um estudo sobre a Alex lá, de Atração Fatal? Paralelo, assim, toda mulher uma hora vira Alex, forçada a virar Alex, isso é muito legal também. E se não me engano... O papel da mulher, assim, nos livros dela, e me veio à cabeça isso. Os personagens dela, na verdade, estavam todas lutando para ser escutadas, né? Você pegar desde a Ana, lá do Vergonha dos Pés, até, sei lá, até a última personagem do livro, foi o último lançado dela, mas que na verdade foi o primeiro que ela escreveu com 17 anos. Olha, ela é louca, né? Assim, analisando, por falta de linearidade. Todas elas estão lutando para ser escutadas, né? Todas elas estão lutando para ser ouvidas, assim. São aprisionadas ou são, enfim, são julgadas como loucas, na maioria como loucas, né? Que é a mais fácil de fazer. Sim, achei super interessante falar isso agora que eu não tinha me tocado, né? Da linearidade, justamente de pegar o primeiro livro e ser esse livro que veio depois, né? Que ia ser, mas não foi o Estragos, e depois ela achou. Aí... Sim. A gente está falando, gente, de um livro que ela escreveu com 17 anos de idade e foi lançado póstumamente. Assim, ela estava trabalhando nesse livro quando da passagem, mas o último livro dela lançado foi o primeiro que ela escreveu. Olha que loucura. Acho que foi pegar ali para você ver. E é um livro lindo. Esse livro que ela escreveu com 17 anos, eu achei lindo. Não sei se você gostou. Isso, exatamente. Posso pedir perdão, só não posso deixar de pecar. Texto maravilhoso, né? E esse livro ele fala de uma menina que está ali começando a entrar na fase adulta e ela é filha de um pastor, né? Assim, a história é meio fantástica, tem uns personagens meio fantásticos assim. E ela começa a perceber a prisão que ela está, na verdade, ela tá se tornando uma mulher, mas na verdade, em vez de estar livre, ganhando a liberdade como os homens ganham, ela está indo para uma prisão. Ela está indo para um casamento que ela não quer, ela está indo casar com um cara mais velho, que ela nem conhece direito, que o pai acha que é certo para ela. Maravilhoso esse livro.
E nesse caminho ela encontra um cara que é um pária, assim, um pária na sociedade, ele é tido até como doente mental, mas na verdade é um cara super sensível, que gosta de literatura, de poesia, e logicamente ela se apaixona por esse cara. Esse livro é lindo, lindo. A Lindo. história é linda, ele é fisicamente lindo. De início, eles colocaram aqui o manuscrito dela. Fernando escreveu aos 17 anos, isso aqui datilografou, e jogou em algum canto e esqueceu, se perdeu. Aí depois ela achou e lançou, foi o último livro lançado. E tem um trecho aqui dessas páginas datilografadas por ela aos 17 anos. E depois começa o livro em si também, tem aqui a fala da Eugênia, né? E da filha da Fernanda, cadê, gente? Da Cecília Yang. Enfim, tem o prefácio da Cecília Yang também. Lindo, lindo, capa dura, belíssimo, merecidíssimo esse livro. Comprem. Muito bonito, muito bonito. E quanto tempo a gente já está, hein? Entendi, gente, são quase 8h20. É coisa que a gente tem que falar dela, né? Que uma live só é pouco. Né? Então, aí estamos nessa luta, eu estou nessa luta com esse pau e desenrolando ele a saber o que mais tem, eu falo dessa fala e no meio de uma pandemia, mas está dando certo e em breve mostrarei para vocês também o resultado dessa pesquisa toda. Sim, lembrei, o trecho, né, que toda hora para eu falar eu volto em outra coisa e acabo não falando. Você estava falando ainda há pouco sobre a questão a gente estava falando sobre masculino e feminino, né? Então, aqui, página 169. Eu nunca acreditei em você e, consequentemente, tampouco em mim. Só que eu sou muito melhor na arte da atuação do que você. Por exemplo, quando eu te traí, você não soube. Ups, confessei. Claro que dei para outros, deixa de ser bobo. Não acreditar que a traição seja uma exclusividade dos homens foi minha primeira conquista em termos de igualdade sexual. Também sei ser escrota, dissimulada. Também sei trepar sem estar apaixonada. O mau caratismo é um direito de todos. Acho incrível também esse trecho. Que aí traz muito do que a gente acabou falando antes, né? Dessa relação dela se colocar aí como a personagem, né? Com esse papel de igualdade aí com o masculino. Deu certo. Voltou. Deu uma travada aqui, mas eu acho que eu estava ouvindo. Eu ia te perguntar uma coisa. Você acha que isso atrapalhou, assim, como é que eu posso falar? Você acha que isso atrapalha, na verdade, a Fernanda ser lida? Você acha que criou uma barreira entre a Fernanda e algum tipo de leitor? Eu lembro que uma vez, na faculdade, eu trouxe a questão da Fernanda na sala de aula, né? Aí a professora falou, não, essa mulher é bem desgraça, sabe? O trabalho dela é chocar, assim, o interesse dela não é com a literatura, é com choque, ela gosta de chocar, ela gosta de chamar atenção. Eu fiquei, não é bem por aí. Assim, o choque chama atenção para outra coisa, né? E que isso não é visto. Você acha que isso atrapalhou, assim, esse jeito dela desbocado, uma nudez? Eu acho que atrapalhou a gente que está ainda atolada numa mentalidade ilusória sobre o que é ser um escritor, o que é escrever, sabe? Isso atrapalha para uma visão conservadora, para uma visão machista, sexista. Isso atrapalhou para eles. Eles, enfim, estão perdendo de ver. Aí você pergunta para uma pessoa dessa se leu o livro? Não, não leu. E uma situação que até eu tinha contado para você, no meu caso, na universidade,
É bem escroto, mas eu continuo. Principalmente nas disciplinas, em outras situações, em outros eventos também, já fui para outros lugares falando sobre o Paulo. Sempre... E eu brinco mesmo com esse duplo sentido da coisa. Gente, eu vou introduzir o pau para vocês agora aqui, e tal, o pau da Fernanda, e tal, e tal. Que eu acho que ela não faria diferente também, não, sabe? Acho que a gente precisa acabar com essa palhaçada de colocar o autor no pedestal e sacralizar, e é o grande pensador que tem que falar frases bonitas, enfeitadas, e ela consegue falar muito mais coisas consistentes do que qualquer outro santo que está aí no pedestal e só vende livros, e, enfim. Não desmerecendo qualquer outra literatura, mas eu estou falando dentro desse contexto, né, contemporâneo, que tem muita gente incrível que precisa ser lida. E num desses eventos, rodando por aí, eu apresentei uma comunicação a respeito do pau e o Falo de Mulher, da Ivana Ruda. No final, a pessoa, o professor que estava super inquieto já na minha fala, você percebia, porque, sabe, nervosismo, e ele já foi metendo a pergunta, assim, pergunta não, né, um comentário de, a outra escritora, ok você trabalhar, mas a Fernanda Young posou para Playboy. A plateia fica assim, tipo, oi? Onde é que você quer chegar com isso? Gente, e uma mulher onde eu quero chegar quer dizer, você leu, Fernanda? Não, não li. Então, porque ela pousou para Playboy, eu posso desmerecer uma mulher intelectualmente e julgar o seu trabalho literário por isso? Não, peraí, é porque a Fernanda Young trabalha para a Globo. A Fernanda Montenegro também trabalha para a Globo. E aí? Não, mas eu entendi. É sempre essa questão de querer subjugar a pessoa, de querer diminuir, de querer, sabe, anular, de querer... Gente... Ai, deu certo. Travou. Voltou. Isso mesmo, de querer desqualificar, Karine. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar direito de vocês. Mas é isso, de querer desqualificar. E, primeiro, por ser mulher. Mulher na literatura tem ganhado um grande espaço de uns últimos anos para cá, que isso, assim, é coisa muito, muito, assim, muito agora. Mesmo que a gente está falando de 10, 20 anos atrás, 15 anos atrás, é muito agora, é muito pouco tempo. Sabe, discussões que já vem aí de uma Simone de Beauvoir, que já vem de uma Virginia Woolf, falando sobre o espaço da mulher na literatura, discutindo o quanto ela precisa ser lida, o quanto ela precisa de um cuidado para ela. E sempre essa valorização, né, do homem, de grandes editoras também serem homens proprietários e tudo mais, e voltando à questão editorial, é esse o nome que eu queria falar aquela hora, eu esqueci, deu uma mudada também, ainda bem, tem muitas mulheres sendo publicadas, mas agradecemos muito ao feminismo, agradecemos muito mulheres como Fernanda, que meteram as caras lá nos anos 90 também, para escrever seus livros e dizer não, eu fiz esse monte de série, esse monte de filme, esse monte de coisa aqui, eu sou escritora. Ou seja, eu sou escritora. E sempre bateu na tecla disso. Sabe? Aí você vem quebrando a questão das imagens. Uma pessoa toda tatuada. A gente já tem problemas com tatuagens. Agora um pouco menos, dependendo de quem você seja. Aí uma pessoa que é da TV. Não, TV é massa. Porque eu sou intelectualizado, eu não assisto TV. E a Fernanda sempre utilizou como é que eu posso falar? Ela teve uma comunicação muito popular. Sim, sofisticada, porque eu sou apaixonado pela maneira como ela escreve. Eu acho que ela usa as palavras de uma maneira
primordial, assim, perfeita, mas ela consegue fazer isso de uma forma muito popular, ela joga muita, e quando eu digo popular, ela traz muita coisa da cultura pop para a escrita dela, né? Ela fala de Madonna, ela fala de Man Ray, do fotógrafo, ela fala do Fitzgerald, ela fala sei lá, do Hemingway, né? E ela vai trazendo essas coisas nos livros dela e vai apresentando, né, assim, pra gente, para os leitores. E ela faz isso de uma maneira muito muito parecida com o Hemingway, né? Que a gente lê e acha que é muito fácil. Opa, não é tão fácil que eu vou escrever aqui. Quando você tenta escrever, você vê que não é tão fácil assim, né? Na verdade, é o talento dela. Assim, a maneira como ela se utiliza das palavras é muito, como é que eu posso dizer, muito particular, é muito próprio dela. Né? Até uma vez ela brincou, que ela falou que eu falei que gostava disso dela, e ela falou que ela tinha um monte de coisa em gêmeos. Então ela conseguia ali articular as palavras de uma forma legal. Mas eu acho que isso também causa preconceito, né? Essa forma não é fácil, né? A palavra fácil é simples, né? A comunicação clara que ela utiliza nos livros, não é muito rebuscada, e eu acho que isso causa um tipo de preconceito também, né? Assim, tipo, opa, né? Ela falou palavrão, ela falou Paulo aqui, ela utilizou de palavrão aqui nesse texto, então acho que isso causa um rebusco, assim. Sim, e é isso que você está falando, e Júlia comentou também, que ela tem essa linguagem simples, mas ela é cheia de referências, porque ela vai ali de comentar, ela canta Alcione no livro, toma uma cerveja louca no chuveiro, assim, chorando, ouvindo Oasis, mas ela pegou um tio Freud aqui para detonar com falo. Se eu pegar toda a teoria freudiana e jogar no livro, não é qualquer um que faz, não. Aí agora aqui, Karine, eu vi aqui em cima que você falou. Karine, maravilhosa, então. Karine, você comentou assim que esse patriarcado veio para ficar. Aí, nesse ponto, eu vou discordar com você. Desculpe, meu bem, mas a gente está aí para enfiar a mão na cara desse patriarcado, porque ele vai se fuder, ele já está ruindo e ele vai cair, nem que seja força. Porque vai ser por cima de mulher, bicha, sapatão e o caralho a quatro dando na cara dele. Porque isso não vai ficar assim, não. Não é simples, não é fácil, mas a gente não veio aqui só para dar close. Sim. Eu não consigo ver tudo, gente. Vocês estão fazendo comentários maravilhosos. Os estigmas, e isso mesmo, A Karine fala que também, a Karine fala que a arrogância da academia prejudicou muito o talento. Isso é verdade. Sim, e uma coisa assim que hoje eu entendo disso. Não, só algo assim. Eu vou falar com até com certo Tá cortando o teu áudio. Sandra, deixa eu mexer. Tá horrível. Assim. Pronto, voltou. Melhorou. Assim, a crítica brasileira que a gente tem hoje, as revistas, sei lá, a Cult, a 451, é incrível como elas são preconceituosas, como elas são. Um artista da Fernanda faleceu, por exemplo, e eles, sabe, uma notinha aqui, como se não fosse alguém que estivesse construindo esse trabalho também no país, entendeu? Como se não fosse um trabalhador dessa área também no país. Eu achei um absurdo isso, que preconceito. É uma mulher jovem, bonita, posa nua, como você falou, tem o corpo todo tatuado. É isso, gente, né? Sim, o trabalho dela e a obra dela. Não vale a pena você ver antes, para você avaliar se realmente é bom ou ruim, sabe? A Fernanda tem romances maravilhosos. Eu acho até que o auge dela é o Efeito Urano. Não sei se você concorda, mas eu acho que o Efeito Urano ela chegou num nível máximo, assim, de qualidade. Então são romances que precisam ser lidos ainda, sabe? Que a gente precisa voltar aqui e conversar sobre eles, como a gente está fazendo com o Paulo. A gente precisa dissecar alguns outros dela também. Massa, fica a proposta aí. Olha o curto aí vindo. Já que uma pausa. Você falou do efeito Urano, né? Da impressão que você teve do pau de início. Eu tive isso com o efeito Urano. Não sei se por ela ter comentado que não foi um livro diretamente dela, né? Ela ter feito por encomenda e tudo mais, mas eu comecei a ler
Eu li mais da metade, mas eu parei, por causa da pesquisa e tudo mais. Mas não me foi, a primeiro momento, aquele livro que me chegou, sabe? Uhum. E agora, há pouco tempo, menos de um mês, eu recebi, comprei o livro Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado. E eu estava lendo a introdução ali, que ele fala do que é esse apartamento em Urano, das relações e tudo mais, que eu lembrando com o enredo do efeito Urano, aí eu, opa, tem coisa aí que eu não vi. Eu digo, deu um match aí entre o Paul Preciado e o efeito Urano, com o apartamento em Urano. Eu digo, vou dar uma bisbilhotada nesse planeta Urano aí. E o que está dizendo que as questões da masculinidade já estão sendo questionadas e devem continuar, né? Karine, você falou que as vozes estão se manifestando, mas será um processo lento. Pode ser lento. E aí eu concordo contigo também, é um processo lento, mas ele não é impossível. E às vezes a gente fica bem desacreditado, pelo menos eu fiquei, né? Com essas monstruosidades aí no poder e tudo mais, a gente fica bem assim, será que a gente estava do lado, né? A gente não viu e, enfim, né? Os nossos... É uma outra questão, para um outro momento. Mas não vai ser possível a gente estar junto. O Lucas, o Lucas, meu amigo também, dizendo que ele leu o Efeito Urano, que eu começo a ler as coisas, né? Aí eu vou jogando, eu já tenho um monte de amigo lendo Fernando Young, assim, eu adoro. Aí ele leu assim, uma coisa incrível, o Efeito Urano também. Eu preciso falar no Efeito Urano. O que ele falou do Efeito Urano? Ele gostou? Ele adorou o Efeito Urano, achou porrada. Eu acho ele, além de forte, muito poético. Assim, ela conseguiu fazer uma prosa poética muito bonita naquele livro. Vale muito a pena. E mais uma vez, ela joga a coisa do efeito Urano, que, astrologicamente falando, quando o Urano passa determinada área ali do seu mapa, ele causa uma vendaval, né? Muda tudo, ele deixa tudo de cabeça para baixo. A história do efeito Urano é uma mulher casada, que está ali num casamento que ela já não está mais tão legal, e ela se apaixona por uma amiga. Né? Ela nunca foi lésbica, ela nunca imaginou viver uma história como essa, e ela se apaixona profundamente por essa mulher, né? Que já, enfim... Então, o efeito Urano tem muito disso. Assim, o Urano passou ali na vida dessa mulher e causou todo esse... deixou o casamento dela de cabeça para baixo. Assim. E é um livro que vale muito a pena ler, porque ele fala muito de lançar liberdade, sabe? Assim, de relacionamento, de até onde você precisa estar com alguém, até onde vai ficar acordo, né? Vale a pena você se manter numa relação que não está tão legal, porque, enfim, é um livro bem rico. E muito bem escrito. Eu preciso voltar nesse livro. Esse não é o próximo. Oi? Estou te ouvindo. Pode ser o próximo, da próxima live. Pronto. Né? De repente, aí se joga no efeito. Eu tenho que ler de novo antes. Ó, eu perguntou aqui, eu não vi quem, acho que foi o Jorge. Perguntou como foi meu encontro com a Fernanda. Diz, quero saber. Foi fantástico. Foi um encontro físico, né, assim, pessoal. A gente se encontrou pessoalmente. Ela foi no Rio, foi em 2016. Ela estava lançando Mão Esquerda de Vênus. E a Renata, a irmã dela, me mandou o convite. Acho que foi 2016? 2016, né? Por ali, 2016, 2017. Pega aqui. Que é um livro de poesia. Deixa eu ver se pegar. E eu estava no Rio, por coincidência, e foi maravilhoso. Porque... lindo esse livro. A gente foi... Livraria Travessa, uma fila imensa, cheia de global lá, Vera Fischer, Cláudio Hanna, Leona Cavalli, na fila, eu já, tipo, bem tranquilão, assim, porra, né? Já vi todo mundo aqui, já vi
A Hollywood brasileira tá toda aqui, eu tava super relaxado. E fui chegando perto, né? Minha vez de autografar o livro, e chegando perto e fui tendo, né? Aí quando eu chego perto, que a gente fez, a Fernanda olha pra mim e levanta. Ela estava sentada, autografando. Ela olhou para mim e ela falou: Elias, deixa eu te dar um abraço. Ela levantou, aí eu me matou. Aí eu morri já, não consegui falar nada direito com ela depois disso, só agradecia. E ela super gentil, como sempre foi nosso contato, assim, sempre que a gente teve algum contato, ela sempre foi muito gentil, muito cordial. E maravilhoso. Nesse dia eu conheci muita gente bacana, assim, que segue ela também, de Sara, a Max, que está aqui também acompanhando. Foi um encontro mágico. Maravilhoso. A gente tinha um contato, a gente sempre teve um contato muito cordial, assim, não era íntimo, mas muito cordial. Por rede social. A gente trocava direct, a gente trocava WhatsApp, mas nada muito. Eu sempre tentei ter um limite, sabe? Para não fazer aquele fã chato entrando na vida da pessoa que não é íntima minha, né? Só se conhece ali de uma forma metafísica. Mas bem legal, bem especial. Não só, assim, tinha o WhatsApp da Fernanda Young, só mais nada. Mas Lindo, sempre foi muito cordial, muito. Eu entendo, eu fico meio assim, às vezes, por ser fã, por trabalhar e tudo mais, acabo falando muito, acabo, né, enfim, não tem como não divulgar, não falar, não citar, e às vezes eu fico meio com receio de falar com algumas pessoas, principalmente da família, assim, pra não ficar perturbando, sei lá, acho que eu não quero incomodar também, né, eu quero que outras pessoas vejam Fernanda, que busquem, que, né, Sofia fez um comentário agora sobre o efeito Urano, tipo o filme O Perfume da Memória, do Oswaldo Montenegro. Você conhece isso? É um filme lindíssimo. E eu acho que tem tudo a ver ali também, viu? Lindo, lindo, lindo o filme. Você falando também deixa eu mostrar um pouco a mão esquerda de Vênus. Ele tem autógrafo, morra! Cai! Arrasou! Que massa! Gente, é enorme. Esse livro aqui em Fortaleza, esse livro é maravilhoso. Eu digo que é um livro que eu nunca vou terminar, que eu acho que eu nunca vou terminar de ler, porque ele tem, assim, anotações, assim, e eu gosto de ver tudo, sabe? Tudo. Eu passo horas, eu pego uma página dessa aqui, vou dizer, gente, por que isso está escrito aqui? Por que ela colocou isso ali? Às vezes não tem nem porquê nenhum aí. A gente fica louca, né? Trabalha com a literatura e fica pesquisando desenhos, artes incríveis. Essa primeira parte é todo como se fosse um esboço para a preparação do livro, a concepção. Aí você tem uma segunda parte, são 2 livros nesse livro. E a segunda parte são os poemas em si, formatados, bem bonitinho, em vermelho, com suas fontes. Mas isso aqui, gente, é absurdo. Isso é uma obra de arte, assim, que gente, está para nascer um livro depois desse. O trabalho da Fernanda sempre teve uma preocupação com a imagem, né? A Fernanda sempre teve uma preocupação com a imagem do livro, a imagem do produto, foi muito bem trabalhado. A Louca Debaixo do Branco também é um livro lindo, ele é feito em papel bíblia. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, é rapidinho. Pega. Eu quero! Ave Maria. Dourado. Ai, gente, eu também quero esse livro. Se alguém tiver aí, quiser me dar de presente, eu tô aceitando. Só falta ele. Tem todos. Olha que absurdo. Ai, obrigada.
Obrigado. Essa foto linda. Lucas postou essa foto hoje, eu acho linda desse livro. Ai, eu não conhecia essa imagem. Menino, tive... Depois me manda essa imagem. Quando tá longe eu não te ouço. Absurdo. Olha. Ai, meu Deus. Belíssimo. Estava procurando um post que vem, mas não achei. Mas enfim, ela sempre teve um trabalho muito apurado nos livros, assim. Por isso que eu gosto da primeira versão das edições, porque todos eles têm um trabalho de capa, um trabalho gráfico muito elaborado. Né? Não desmerecendo a da Roku, que é linda também. Eu estou começando a fazer, já comprei 2 da Roku também. Gente, mas assim, trabalho gráfico dos livros, as capas, assim, porque, a capa, ela é uma conversa do enredo do livro ali, sabe? Ela traz, assim, é o portal mesmo de entrada para esse universo junguiano, sabe? Não tem como não chegar no livro da Fernanda e não passar pela capa assim, despercebida. Todas as capas são absurdas de lindas. Cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua relação, sabe? Eu acho que exceto, se não me engano... Ai, meu Deus, olha. Belíssimo. Quero mandar fazer um banner assim para botar na parede do quarto todinho. Tá cheio de fotos aqui dela, da Ivana. Não tem mais parede aqui. Tem tempo ainda? Por que a gente está com tempo? Menino, nem vi mais. Eita, a gente já tem 1h20. Eita! Eu pensei que desatasse a gente. Não, né? Agora a gente fica até contar. Eu pensei que 1 hora caía. Né? Também. Mas o que a gente tinha pensado era isso, era realmente lembrar da Fernanda nesse dia, fazer algo especial por ela nesse dia, seu aniversário. E leiam, ela é uma escritora que precisa ser lida mais que no país. Não só ela, mas procurem escritoras mulheres, sabe, assim, sempre que forem na busca de vocês, dêem uma olhada nisso. Uma informação que me vem à cabeça: o primeiro livro de literatura brasileira, fantástico, brasileira, uma mulher que escreveu Rio do Ceará. Olha que bacana. São coisas que a gente não sabe porque a gente vai passando, né? A gente vai procurando coisas mais que o patriarcado sempre jogou na nossa cara, né? São os escritores brasileiros, escritores cearenses. E a gente vai deixando essas mulheres maravilhosas de lado, né? Então, leiam Fernanda. Aí uma coisa que eu digo com essa experiência também, com a pesquisa e tudo, amem seus escritores. Tem um amigo meu que é o Diego, não sei se o Diego está por aí ainda, que ele diz, eu acho que é uma frase da Lígia Fagundes Telles, que ela diz mais ou menos assim, não vou saber agora de cabeça, mas ela diz, me leiam enquanto estou quente, enquanto estou viva, né, dessa questão de valorizem seus artistas, valorizem suas produções. Se você gosta de alguém, diga que você gosta dessa pessoa. Não mantenha distância nenhuma do seu objeto de pesquisa, não mantenha distância das pessoas. Elas precisam ouvir isso, sabe? Isso é resultado de trabalho. Isso não é, eu sou mais um. Não cai nesse papo, não. É necessário para a literatura, para o nosso trabalho. Eu trabalho com teatro, eu sou ator, sou sapateador. Então, nada melhor do que você chegar e ser reconhecido pelo seu público, de ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo que você faz. Então, amem seus artistas, leiam quem vocês tiverem que ler, façam seus comentários. E queria te agradecer demais por esse papo, que a hora voou. A gente estava tenso, porque foi uma coisa de última hora, todo mundo agoniado, mas foi super bacana.
E de repente aí a gente já planeja fazer outras conversas sobre outros livros e vai desenrolando. Muito, muito grato a você. Prometo que o áudio está melhor na próxima vez. Eu que agradeço. A gente já vem tentando fazer isso já há um tempo, né? Finalmente deu certo. Obrigadão mesmo pela oportunidade. Gente, muito obrigado quem ficou até agora pelos comentários. Acho que eu não consegui ler todos, mas eu estou vendo bem direitinho vocês. Muito, muito obrigado. Um grande beijo. Leiam, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Beijo, Renata. Beijo, Alexandre, Cecília, Estela, os gêmeos, os meninos, as crianças, os autores, os escritores. Beijo, amo todos. Beijo no coração de vocês. Até mais. Vou deixar salvo aqui, não sei nem como é, mas vou tentar achar. Beijo. Obrigado.